Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra. Questão ligada à temática História do Brasil, focando no regime militar. Vamos à leitura do enunciado da questão. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, foi a vez da Argentina, 1966, Bolívia, 1966 e 1971, Uruguai e Chile, 1973 e Argentina, novamente em 1976. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civil-militares em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno e a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Texto extraído do livro Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul, 1964-1985. Levando em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a alternativa A, modificação de limites territoriais, B, sobrevivência de oficiais exilados, alternativa C, interferência de potências mundiais, D, repressão de ativistas oposicionistas e implantação de governos nacionalistas. Então, pause o vídeo e tente solucionar a questão. Bem, vamos à resolução da questão. É importante nós compreendermos que o regime militar, pensando a nível Brasil, ele segue o contexto externo, Guerra Fria, socialismo versus capitalismo, Estados Unidos versus União Soviética. E no contexto interior, o Brasil, como aliado aos interesses capitalistas, ele havia adotado a doutrina de segurança nacional. Segundo a doutrina de segurança nacional, segurança é a base para o desenvolvimento. E que uma nação só será, no sentido militar e no sentido amplo, desenvolvida quando os inimigos internos, os chamados subversivos, fossem eliminados da estrutura social existente. Sendo assim, era muito comum existir a repressão aos ativistas que faziam parte da oposição. Então, durante o regime militar, geralmente as pessoas que eram contra o regime, aquelas que eram engajadas politicamente, elas eram perseguidas, torturadas, exiladas ou assassinadas. E a Operação Condor, ela foi uma operação conjunta entre os governos militares presentes na América do Sul, no Cone Sul. Então, certamente, essa operação ela compartilhava de informações a respeito dos subversivos e ela meio que funcionou como uma força conjunta para
eliminar os possíveis opositores. É por isso que a alternativa correta é a alternativa D, repressão de ativistas oposicionistas. A está errada porque não existia nenhum interesse em modificação de limites territoriais, porque no caso, por exemplo, do Brasil, a maioria dos nossos litígios territoriais foram solucionados até o final do século XIX, início do século XX. A alternativa B está errada, porque sobrevivência de oficiais exilados, praticamente, se o cidadão existisse uma suspeita sobre ele, ele já era expulso das Forças Armadas e teria uma vigilância constante. A alternativa C está errada porque interferência de potências mundiais. A interferência, ela até aconteceu no que diz respeito à questão de apoios logísticos. Só que o enunciado do texto, ele já foca principalmente no papel da colaboração entre as ditaduras militares. Ele foca principalmente na questão da doutrina de segurança nacional e no inimigo interno. Quem era o inimigo interno dos regimes militares? Os elementos ligados à oposição. E a implantação de regimes nacionalistas, isso, por mais que esteja ligado na estrutura política das ditaduras militares, não fazia parte do enunciado daqui da questão. Então é por isso que a E está errada. Ok, senhores?